Eu quero saudar a todos neste momento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início mais uma vez ao nosso momento devocional. Vamos buscar a presença de Deus. Já estamos diante do Senhor, Ele já está diante de nós, já está cuidando das nossas vidas, já está zelando por cada um de nós. Nós amanhecemos o dia já agradecendo a Deus, rendendo graças ao seu nome, louvando o Senhor como é devido a cada um de nós. E desde já eu agradeço a todos que se apresentam aqui, participam desse nosso momento devocional. Irmã Helena Souza, irmã Maria Oliveira, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindas, graça e paz nas nossas vidas. Merirute Silva, as pessoas estão chegando para participar desse nosso momento devocional. Um momento tão agradável, tão abençoado por Deus. Cláudia Hatz, então nós devemos, Deus te abençoe, minha irmã, nós devemos fazer isso sempre, né? Existem sempre motivos para que nós tenhamos que desistir, tenhamos que parar. Existe sempre aquela motivação negativa que o mundo nos cerca, que o mundo quer colocar no nosso coração para tirar a atenção desse objetivo. Mas na verdade é a vontade de Deus, é Deus que quer assim. Então nós vamos continuar fazendo, nós vamos continuar proclamando a palavra de Deus. Nós temos mais que perseverar na obra do Senhor, naquilo que Ele já determinou para cada um de nós. Então nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar, apesar do momento difícil que nós estamos vivendo, mas aos poucos nós vamos restaurando, nós vamos aprendendo com Deus, nós vamos recomeçando, né? Recomeçar é muito importante e todo recomeço exige mudanças, exige algumas diferenças que nós devemos que nos adaptar. Então a vida é assim, nós estamos sempre passando por tempestades, enfrentando lutas e desafios, mas Deus nos permite ficar de pé, Deus nos permite a perseverança, Deus nos permite a força necessária para podermos continuar. E além da força que é necessária para nossas vidas, nós precisamos também de um bom testemunho, nós precisamos zelar pela nossa imagem, por aquilo que somos como servos do Senhor, para que possamos continuar dando testemunho desse amor que Ele tem por nós, esse amor que Ele tem por nossas vidas. Simone Cordeiro, Deus te abençoe, minha irmã, seja bem-vinda. Então, nós devemos continuar preservando essa nossa identidade cristã, preservando o nosso comportamento, preservando aquilo que representa a nossa vida, representa a nossa identidade, como eu já falei. Então nós temos que ter um zelo, temos cuidado. Josinice Barros, Deus te abençoe, minha irmã, graça e paz na tua vida. Então nós devemos ter consciência disso e devemos preservar sempre essa nossa identidade. Eu sei que o mundo tem sucumbido e tem mudado muito a maneira de agir, muitas vezes agindo de forma indevida, mas nós não devemos nos adaptar nem absorver esse comportamento do mundo. Nós devemos continuar zelando pela nossa identidade. Mary Jusce Silva, Deus te abençoe, minha irmã, seja bem-vinda. Então nós devemos preservar nossa identidade cristã, nós devemos preservar aquilo que Deus já determinou para cada um de nós, desde o nosso chamado até a nosso comportamento nos dias atuais. Bom, dentro desse assunto, hoje é segunda-feira, dia 27 de julho de 2020, nós estamos no segundo dia da semana. As pessoas pensam que é o primeiro foi ontem, o primeiro dia da semana é o domingo. Então nós estamos no segundo dia da semana, já iniciamos a semana desde ontem e nós estamos na presença do Senhor, louvando e engrandecendo o seu nome, buscando aprender mais da sua palavra e da sua vontade. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no final do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, dos versículos de 25 a 32, o apóstolo Paulo faz uma apresentação, faz algumas exortações sobre a identidade cristã. Como deve ser a identidade cristã,
como deve ser a nossa identidade diante do que o mundo apresenta, como deve ser a nossa identidade e o que devemos preservar. São exortações importantíssimas para as nossas vidas, exortações úteis, úteis demais para as nossas vidas. Alice Elma, Deus te abençoe, minha irmã. Seja bem-vinda. Graça e paz na tua vida, Alice. Então, eu vou ler aqui para vocês, a partir do versículo 25, capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, a partir do versículo 25 ao versículo 32. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Palavra abençoada, que exortações importantes, tão importantes para as nossas vidas. O apóstolo Paulo não mede as palavras para dizer aquilo que está no seu coração, aquilo que Deus colocou no seu coração. E tão edificante essas exortações que eu peço permissão a vocês para ler novamente essas exortações. Diz assim a palavra de Deus. Veja bem, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja em Éfeso, aos irmãos efésios. Então, Paulo diz o seguinte: serve para as nossas vidas. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Que bênção! Graças a Deus por essa palavra que traz um incentivo às nossas vidas diante do contexto que nós estamos vivendo, diante dos dias que estamos vivendo. Somos desafiados constantemente a uma vida de santidade, a uma vida, um comportamento santo, um comportamento correto sobre tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Os apelos que estão aí, os apelos que nos cercam de várias formas e a todo tempo, na verdade, eles só querem tirar nossa atenção do reino de Deus, só querem tirar nossa atenção da palavra de Deus. Na verdade, não tem sido fácil ter um comportamento santo e justo em meio a uma sociedade tão confusa, em meio a uma sociedade tão agressiva, em meio a uma sociedade sem respeito, em meio a uma sociedade cheia de corrupção, cheia de mentiras, cheia de falsidade. Não é fácil, gente. Não tem sido tão fácil ter um comportamento santo e justo diante de uma sociedade assim. Mas, na verdade, Deus está sempre nos exortando à santidade. Deus está sempre nos exortando à santidade. A carta de Paulo aos Efésios, como nós estamos com ela aqui diante dos nossos olhos, de um modo geral,
apresenta doutrinas motivadoras para uma vida, motivadoras para uma vida cristã prática, não uma vida cristã só de palavras, mas uma vida cristã prática. As questões éticas que o apóstolo Paulo aborda aqui são apresentadas em termos de unidade cristã, de uma nova maneira de andar, de amar, de ser humilde, do modo de se relacionar, dos relacionamentos humanos, relacionamentos construtivos para as nossas vidas. Não é um relacionamento só de boca, de palavra, mas um relacionamento construtivo entre as pessoas. E além do mais, de uma guerra, participar de uma guerra, mas uma guerra vitoriosa contra o mal, mediante a plena dependência, a dependência das realidades espirituais que vêm de Deus para as nossas vidas, das verdades de Deus para as nossas vidas. Nós devemos nos apoiar nas verdades de Deus ou na verdade de Deus para que nós possamos enfrentar esse mundo caído, esse mundo que só tem a nos oferecer mentira, falsidade, ou só tem a nos oferecer coisas que nos afastam do reino de Deus, nos afastam do compromisso, da comunhão com o Senhor. E nós devemos adotar essas exortações do apóstolo Paulo, as exortações de uma forma geral, exortações da palavra de Deus para as nossas vidas diante desse mundo que quer atingir nosso coração, quer nos desviar do nosso caminho, do caminho ao reino de Deus. Primeiramente, o apóstolo Paulo considera a verdade como uma posição nobre na vida cristã. Ele trata isso aqui no versículo 25. É algo nobre manter a verdade ou preservar a verdade. E como membros uns dos outros, como ele mesmo diz aqui, temos que evitar a falsidade em palavra, a falsidade em comportamentos, a falsidade muitas vezes em algumas decisões. O apóstolo Paulo alerta sobre isso. Nós devemos evitar a falsidade. Ele escreve aos Colossenses o seguinte: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus frutos, com seus feitos. O apóstolo Paulo diz, olha, não façam mais isso. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 9. Essa é uma exortação que deve fazer parte da vida cristã. Não mentir, ou seja, não ser falso, não ser uma pessoa de dupla personalidade. E ele faz essa exortação justamente para aqueles que tiveram suas vidas transformadas pela verdade do Evangelho de Cristo, por aqueles que já têm a vida transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós queremos, que muitas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Por isso que nós insistimos em pregar o Evangelho, porque essa é a vontade de Deus para todos nós. Em segundo lugar, Paulo entra no campo pessoal e emocional da vida cristã. Do versículo 26 ao versículo 28 do capítulo 4 de Efésios, Paulo diz o seguinte: irai-vos e não pequeis. Começa logo falando isso, irai-vos e não pequeis. Ele não nega a questão da ira, mas ele diz, você pode até ficar irado com alguma coisa, mas não deixe que a ira tome conta do seu coração ao ponto de você pecar. A ira conduz-nos ao pecado e ao descontrole emocional. Isso é verdade. E o apóstolo Paulo diz, irai-vos e não pequeis. É bom parar de vez em quando nós estamos descontrolados, é bom parar, calar um pouco, para pensar sobre tudo o que Deus é e tudo o que Deus fez e faz por cada um de nós, o que somos e o que éramos antes de Deus nos convidar, nos chamar para darmos um bom testemunho. A ira afasta o nosso coração da comunhão com Deus e é o mesmo que negar a sua presença, é o mesmo que negar a sua bondade por cada um de nós. O apóstolo Pedro vai escrever isso na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8. Ele diz que a ira nos afasta de Deus. Não furtar, o apóstolo Paulo diz, quem furtava não furte mais. Não furtar é uma defesa da lei determinada por Deus para o seu povo. Está lá no 8º mandamento da lei de Deus, em Êxodo 20, versículo 15. Ele mesmo, o apóstolo Paulo, defendeu. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos
como ordenamos. Então, viva daquilo que Deus colocou no seu coração. Não tenha inveja, não furte, não tenha interesse pelo que é do próximo. E o apóstolo Paulo faz essa exortação muito forte à igreja, faz essa exortação muito forte a cada coração cristão. Ele está lá, Paulo escreve isso na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vocês vão encontrar isso no versículo 10 e versículo 11. Paulo diz, olha, você tem que viver daquilo que Deus colocou no seu coração, daquilo que Deus quer para cada um de nós. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo adverte sobre o mau uso da língua. Esse é um ponto importante dessa exortação. O mau uso da língua, nos versículos de 29 a 31, Paulo destaca essa questão do mau uso da língua. Jesus, certa vez, advertiu, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Foi Jesus que disse, por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Está em Mateus 12, 36 e 37. Aqui encontramos mais uma exortação prática para a vida cristã. Quando não transmitimos graça através das nossas palavras, estamos entristecendo o Espírito. Isso que o apóstolo Paulo diz, não entristeçais o Espírito. E nossas palavras demonstram isso. Ou nós estamos nos alegrando no Senhor através das nossas palavras, ou estamos entristecendo o Espírito com nossas palavras. Infelizmente é desse jeito, infelizmente é assim que é a nossa vida, porque muitas vezes não sabemos controlar nem administrar nossas palavras, e o apóstolo Paulo faz questão de dizer isso. E o momento é importante por isso. Nós devemos cuidar de como usar nossas palavras diante do que está acontecendo, diante do que nós estamos vivendo. Pensar antes de falar, ao invés de entristecer o Espírito. E quando nós entristecemos o Espírito, nós quebramos a comunhão com Ele. Nós quebramos a comunhão com Deus, nós quebramos a comunhão com o Espírito Santo, que é tão santo, que não pode contemplar o pecado. O Espírito não pode contemplar o pecado e nós devemos controlar nossa língua, o uso da nossa língua, até que sejamos restaurados, e depois nós possamos confessar o nosso erro, as nossas falhas, pedir perdão a Deus por nossas falhas, por nossos erros, por nosso descontrole emocional. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo exorta sobre a melhor qualidade de vida. Veja que importância da exortação. A melhor qualidade de vida para a comunidade cristã, para aqueles que vivem na dependência de Deus. Está aí no versículo 32. Mais uma vez ele trata da qualidade como fruto do Espírito. E o fruto do Espírito nós conhecemos, está em Gálatas 5, 22 e 23. Ou seja, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é qualidade de vida. Em resumo, isso é qualidade de vida. Esse tipo de qualidade de vida deve ser presente sempre na vida cristã. Esse tipo de qualidade de vida deve estar presente sempre no nosso coração. Nós somos responsáveis por transmitir esse comportamento diligente de vida. Nós somos responsáveis para transmitir para esse mundo a qualidade de vida especial, a qualidade de vida que Deus colocou em cada um de nós, a qualidade de vida que Ele apresentou na sua palavra, para que nós possamos adotar no nosso caminhar diário. A ação do perdão mútuo nos coloca num extremo comportamento humano, ou seja, esse perdão mútuo, nós devemos perdoar esse perdão, porque o perdão é uma via de mão dupla. Você perdoa, você é perdoado. Jesus ensinou isso. Aquele que perdoar será perdoado. Então o Pai perdoará, mas aquele que não perdoar não será perdoado. Foi o próprio Jesus Cristo que falou essa palavra tão importante. Esse é o aspecto vital do sacrifício de Cristo por cada um de nós. O sacrifício de Cristo teve a finalidade de nos perdoar, de perdoar nossos pecados, perdoar
os nossos erros, as nossas falhas. Meus amigos, meus irmãos, os dias são maus. Nós estamos vivendo dias maus. A sociedade é opressora, o consumismo é irreversível, a corrupção humana é desenfreada, o respeito perdeu o sentido, o descontrole emocional é evidente nas pessoas, principalmente nos dias que estamos vivendo, a pornografia prospera cada vez mais. Nós temos assistido isso constantemente, a pornografia prosperando em todos os setores da sociedade, e a mentira se tornou algo singular na vida das pessoas. Alguém até já falou, o pecado mais fácil de se cometer é a mentira. Ninguém precisa fazer esforço, basta abrir a boca, já está pecando, né? Então as pessoas mentem e, sem perceber, mentem muito. E mentem, se possível, o dia todo. E a mentira se tornou algo singular. É tanto que basta você ligar a sua TV e em certos programas da TV, eu não vou falar das emissoras, mas em certos programas que a TV apresenta, é só mentira, gente. Só mentira, 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 o tempo todo, como se fosse uma coisa mais simples do mundo, como se fosse uma coisa mais comum do mundo, e tem sido comum mesmo, porque se tornou singular. E como fica, né, o nosso testemunho cristão em meio a tudo isso? Como fica nosso testemunho em meio a esta situação? O que nós sabemos, o que nós temos certeza, é que Deus está sempre nos exortando à santidade. A verdade é nobre, o domínio próprio é sábio, o bom uso da língua é necessário para cada um de nós. A qualidade de vida é algo divino e nós devemos preservar a qualidade de vida, guardar sempre no nosso coração estas exortações. Quando nós guardamos essas exortações, os nossos corações se transformam, a nossa vida muda, nós passamos a ter uma vida diferenciada e um bom testemunho diante desse mundo caído, esse mundo decaído, esse mundo que vive em trevas e ensina tudo que é errado para o ser humano. Nós estamos em meio a uma pandemia, mas nossa identidade cristã não pode ser perdida. Nós devemos sempre dar bom testemunho do que somos, daquilo que Deus quer de cada um de nós, daquilo que já foi determinado por Deus, por cada um de nós. Deus já determinou na sua vida, então dê bom testemunho daquilo que Deus já colocou no seu coração. Seja humilde, meça suas palavras, controle seu ânimo, não deixe que o sol se ponha sobre sua ira, não deixe que você dê mau testemunho daquilo que Deus quer de você, daquilo que Deus já colocou no seu coração. E eu lhe convido para orarmos juntos neste momento. Vamos orar para que Deus nos dê a força necessária para continuar fazendo a sua vontade, fazendo essa obra que Ele determinou para cada um de nós. Nós vamos orar neste momento. Eu quero orar por você, como eu fiz ontem. Vamos repetir hoje. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai bondoso, Pai querido, Deus de amor, te damos graças, Senhor, por este momento devocional. Colocamos diante de Ti, Pai amado, as nossas vidas. Te agradecemos, Pai, por tudo de bom que tens derramado sobre nós, Pai. Permanece conosco, Pai, fortalece nossa fé. Abençoa nosso lar, nossos familiares, Pai. Abençoa nosso trabalho, nossa dedicação a Ti, Pai. E todo o nosso testemunho seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Visita os enfermos, os necessitados, os desamparados. Fica diante da nossa nação. Coloca Tuas mãos sobre nossos governantes, Pai. Sede, Pai querido, Pai amado. Sede com os médicos, a equipe médica que trabalha no combate da Covid-19, Pai. Sede, Pai amado, com todos aqueles que estão clamando por Ti neste momento, Pai. Visita cada coração necessitado, visita, Pai amado, e dá o Teu amparo, Pai. Nos ajuda, fortalece nossa fé para que possamos dar um bom testemunho, Pai, da Tua presença em nossas vidas. Abençoa, Pai amado, aqueles que trabalham para Ti, Pai. São os missionários que estão nos campos missionários,
os pastores, os líderes da tua igreja, Pai, a tua igreja de uma forma geral, Pai, para que nós possamos logo em breve ter as nossas vidas restauradas e termos a nossa comunhão na tua casa, Pai. Nós oramos, Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti e colocamos diante de Ti a vida dos nossos familiares, dos nossos irmãos, dos nossos parentes, a vida dos nossos vizinhos, Pai, de todos que necessitam de Ti, mas que eles possam ver em nós, Pai, um bom testemunho da Tua presença conosco. Nós oramos juntos agradecidos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, e para a glória dEle, eternamente. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, Deus lhe dê um dia cheio da graça do Senhor, um dia abençoado. Lembrando que na próxima quarta-feira estaremos aqui de novo, perseverando na obra, fazendo a vontade de Deus, a vontade que Deus quer para cada um de nós. Vamos guardar essas exortações da carta de Paulo aos Efésios no coração, para que nós tenhamos uma vida saudável. Se Deus quiser, daqui a pouco este vídeo vai estar no canal do YouTube, lá na página do pastor Jadson Cunha. Muitas pessoas têm ido lá, têm compartilhado, têm deixado um recado, alguma coisa, uma mensagem. Tem sido uma bênção, graças a Deus, para muitas pessoas. Vamos continuar compartilhando, levando para outras pessoas essa palavra de Deus, que é tão importante para as nossas vidas. Fiquem na paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Deus te abençoe.